Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Soluções para a Família. Aqui a gente discute estratégias para você despertar para uma vida sem culpa, encontrando soluções para conciliar a sua vida profissional, a sua vida familiar, sem perder o seu bem-estar e sem perder sua satisfação profissional também. Eu sou a Ingrid Oliveira. Eu sou o Carlos Henrique. E o nosso tema de hoje é como o autoconhecimento pode te colocar acima da média. Então, Carlos, por onde se inicia esse processo de autoconhecimento? É interessante, assim, é uma jornada que ela é longa, né? Ela vem de uma história de cada pessoa. E ela sempre começa com uma dor ou com uma aspiração. Ela começa com uma dor, começa com um sonho. Por exemplo, quando você vai ao médico, né? Por que você vai ao médico? Você vai ao médico quando você tem uma dor, né? Uhum. Isso é óbvio. Qual é outro motivo que você poderia ir ao médico? Quando eu quero cuidar da minha saúde, por exemplo. Pois é, aí é uma aspiração, então, vamos botar assim, que é um objetivo seu manter saúde. Então, manter saúde é um objetivo, você vai ao médico. Então, acaba que esse início, ele se dá justamente por essa situação de dor ou de aspiração. Eu quero resolver um problema, ou eu quero traçar um plano para poder manter a minha saúde. Manter a sua saúde, que no caso era manter o plano aqui, era você ir ao médico e criar uma rota de check-up, de exames, coisas de rotina, que aí ele vai te dar um passo a passo. Por exemplo, você poderia, vamos trocar o médico pelo nutricionista, por exemplo, né? Quando você, o que eu quero? Quero melhorar a minha alimentação. Então você vai lá e vai te dar, né? Vai construir com você, dentro do que é possível, um plano para que você consiga fazer aquilo. E normalmente isso acontece dentro daquilo que você pode. No caso do nutricionista, ele não vai pegar e vai colocar, olha, a partir de agora você tem que comer lagosta. Né? Ele vai dentro do que é a sua realidade. Então, esse plano ele se inicia com eu querendo resolver um problema, ou eu querendo arrumar uma solução, ou eu querendo criar um plano para o meu sonho. Entendi. E como é que a pessoa fica alerta para isso, assim? Ela fica alerta. Uma vez eu venho da área do esporte, né? E uma vez eu fiz um curso com um professor que hoje é até muito amigo meu, e na época ele falou o seguinte: quem é que tem condições de cozinhar melhor? Quem tem condições de extrair os melhores resultados, os melhores sabores da comida? É o cara que repete a receita, ou é o cara que estuda culinária e ainda assim ele tem aquele padrão de empírico, vou dizer, né? Ele tem o padrão da prática, só que ele estudou para isso. Quem consegue extrair os melhores sabores? Quem você acha que consegue? Acho que, naturalmente, quem estudou e ainda assim tem a prática, né? Naturalmente. Porque esse cara que estudou, ele conhece o conceito, ele sabe bem quais são os elementos que estão envolvidos ali. Ele sabe reconhecer cada produto, cada elemento, qual que combina melhor com qual, e aí ele fica mais desperto para isso, fica mais alerta. É um cara que ele consegue mergulhar mais propositivamente dentro do que ele está fazendo, né? Ele consegue experimentar mais, ele consegue variar mais, ele percebe mais todo o processo, né? Ele fica mais alerta para entender como que está sendo feito, né? Por que está sendo feito? Bom, se esse aqui eu levei tanto tempo, então eu vou tirar esse elemento. No outro dia a gente viu um produto para pães, né? E aí a mulher que fazia o produto, ela falava do tipo de farinha, tipo de fermento, né? Eu tenho um fermento que era brasileiro e a gente não tinha a menor ideia daquilo. Né? Tem tipos de fermentos, mudam a qualidade do pão. A gente não sabia disso. E aí a gente começou, agora eu sei que o tipo de fermento muda a qualidade do pão. Então agora eu comecei a ficar mais alerta. Eu que sou do jogo, por exemplo, eu estudei muito tempo futebol, a minha profissão
a minha carreira dentro do esporte, ela tem 25 anos, né? Então eu estudei muito, fiz muitos cursos. Então na hora que eu assisto um jogo, na hora que uma pessoa, nem não precisa ser eu, né? Um cara que vive do futebol, né? Ele estuda, professor, formado em educação física, vive fazendo especialização, quando ele assiste um jogo, é diferente de uma pessoa que vê um jogo de Copa do Mundo a cada 4 anos. Sim. Então ele consegue perceber mais coisas do jogo. Então esse alerta, né, esse despertar, ele vem do conhecimento, né, do conhecer, do estudar, do se aprofundar em conteúdos. E aí a pessoa consegue ficar mais alerta para todo esse processo de autoconhecimento. E me diz uma coisa, como que você entrou nesse caminho? Como foi a sua trajetória nesse caminho do autoconhecimento? Então, ela veio de uma dor, né? Dor e explicação. Eu sempre quis ser pai, né? Eu venho meu pai tinha uma família com muitos irmãos, minha mãe tinha uma família com muitos irmãos, e aí eu sempre quis ter família grande, né? Você sabe do meu desejo de ter muitos filhos, né, e tal. Aliás, você casou comigo sabendo que eu queria ter 5 filhos. Não estou enganada, não casei enganada. Então, o que acontece? Eu sempre quis ter muitos filhos, né, porque eu tinha aquela ideia do domingo, né, do almoço de domingo, casa cheia, muitos primos. Isso sempre foi muito bacana para mim, isso me deu essa ideia, né? Então, família para mim era um negócio muito, muito importante. E aí chegou minha vez, né? Chegou minha vez de ter minha família, nós casamos, e aí tivemos o Gabriel. E até naqueles primeiros momentos de vida do Gabriel, né, isso para contextualizar, normalmente a mulher fica alerta, né? Porque vai levantar madrugada, vai vai amamentar o neném. Mas eu lembro que para mim aquilo era tão importante que antes de você nem perceber que o Gabriel tinha se mexido, se ele suspirasse tinha a rede, né? Ele dormia na rede. Era uma rede pequenininha, tá, gente? Para o tamanho dele, era bacana. Adequada, Embaixo tinha um colchão, uma cama, enfim. E aí eu lembro que eu passava por cima de você e chegava lá muito rápido, né? Isso fazia parte da minha vida. Mas ali naquele momento a minha participação ficou muito clara, né? O apoio a você, nas coisas da casa eu queria participar, era eu que queria dar banho, eu que queria trocar fralda, eu só não dava de amamentar porque não dava. Eu queria participar. Até ali as ferramentas estavam claras, mas quando o Gabriel começou a subir de idade, né, e chega naquela fase de entre 1 ano e meio e 2 anos, e que a criança ela desconecta assim, ela começa a perceber que ela é um ser independente dos pais, né? Ela é um ser que não é o pai, não é a mãe. Ela tem as vontades dela, quer ter autonomia, quer ter as vontades dela, mas ela não tem vocabulário para isso. Como ela não tem vocabulário para isso, ela reage das maneiras que pode. Quais são as formas que ela tem? Ela vai bater, ela vai morder, ela vai chorar, né? Vai gritar. E aí a gente aquilo ali eu senti falta de ferramenta. Então eu queria fazer diferente, eu não queria não queria bater no meu filho, não queria usar de punição, não queria usar de métodos que trouxessem a violência, mas eu não tinha esse recurso. E aí a gente pegava, eu lembro bem, né, que a gente tentava lá achar informações, tem muita informação na internet, e aí o que faz quando a criança bate, né, e às vezes bate no rosto, né, porque para a criança, rosto, pé, cabeça, braço, é tudo a mesma coisa, mas para a gente é um negócio absurdo, não vai bater na minha cara, né, tem uma coisa de desrespeito quando bate na adulto, cara, exatamente. Pro adulto. E aí o que a gente pegava, lembra disso? A gente pegava a mãozinha dele, que ele batia, não pode, é carinho no papai, na mamãe e tal. Mas tem dia que não tá, né? Tem dia que você tá pleno, lindo e belo de paciência. E tem dia que não tá. Esse é que é verdade, né? Então, a questão da dualidade. Ou alguma coisa pega num ponto seu de criança ferida e que aquilo tem um peso maior. Sim. O que aconteceu foi que quando o Gabriel, eu lembro que eu abaixei na altura dele, filho, olha e tal, não sei o que, ele veio de aquela mãozinha, né? Desse tamanico,
mas que veio de cima para baixo e pegou no rosto inteiro. Quando pegou no rosto inteiro, né, eu lembro que já estava mais atribulado, vamos dizer assim, aí eu falei, ó, escuta aqui, cara, o tom subiu, né? Escuta aqui, você não pode bater no seu pai porque não se resolve nada batendo. E aí peguei a mão dele e bati na mão dele. Aí eu falei, cara, claro, ele chorou e acho que eu chorei mais, porque foi de um absurdo, né? Se a gente for falar, a gente fala muito de congruência, né? Sim. Mas foi totalmente incongruente. Olha o que eu estou falando, você não pode me bater, porque não se resolve nada batendo. E, no entanto, eu, que sou maior, pego a mãozinha dele e bato nele. Agora, olha o absurdo. O Gabriel tinha 1 ano e meio para 2 anos. Ele não devia ter, sei lá, uns 10 quilos. Entendeu? Se tivesse 80 centímetros era muito. Eu era um homem de quase 40 anos, mais de 80 quilos, resolvendo a parada com uma criança, batendo nela. Então, e dizendo que não resolvia para bater. Incongruente, eu falando uma coisa e fazendo outra. Então aquilo me despertou. Eu falei, eu não tenho ferramenta. E aí eu precisava fazer alguma coisa para isso. E aquele momento ele bateu comigo, ele casou comigo com questões profissionais. Né? Eu sempre trabalhei para estar em equipes de alto rendimento esportivo, né? De futebol. E o que eu percebi foi que naquele momento eu não conseguiria seguir carreira dentro do estado que a gente está. Né? Ou eu teria que aceitar convite de ir para outro país, ou eu ter que ir procurar outros locais. Né? Existia essa possibilidade, mas eu teria que ir para outros estados no Brasil, mas eu teria que ir sozinho, e eu não iria com vocês. Naquele momento, o Gabriel estava com... nesse momento já mais para frente, né? Porque não foi imediatamente. Né? Já tinha o João vindo... você estava grávido, o Gabriel já estava começando a entrar naquela fase que fala mais, conversa mais. Eu precisava fazer alguma coisa. Então tinha algumas pessoas que já estavam na área do coaching, pessoas próximas a gente, né? E aí eu queria conhecer aquele lugar, né? Até para criar alternativas para que eu me mantivesse dentro do nosso estado. Então foi o momento que eu procurei o coaching. Foi um momento decisivo, foi decisivo, né? Para mim. Fui lá, fazer, então meio com frio na espinha, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Mas aí eu fui para lá e foi muito importante dentro da minha construção, até porque foi lá que eu me redescobri. Né? Existe uma questão muito importante para a nossa geração, que é entender o significado das coisas que faz, principalmente na vida profissional. Antigamente, a pessoa ficava... Enfim, nasci engenheiro, morri engenheiro. Hoje em dia, se o cara começar a entender que a engenharia não é bacana, o cara faz outra coisa, porque precisa ter significado. Senão o cara começa a ficar doente. Entende? Começa a ficar doente naquele lugar, não produz tanto, não está feliz, e felicidade é uma coisa muito importante. As felicidades vêm antes do sucesso. E me diz uma coisa, qual que foi a importância do coach nesse processo, nesse caminho do seu autoconhecimento? Então, esse momento decisivo ali. O que foi para mim a minha primeira formação? Eu fiz algumas formações dentro do coaching. Quando eu estava no primeiro dia de formação, foi a formação presencial, né? Aquela que a gente ficou na época, imersão, dava para aglomerar, a gente ficou em imersão, e eu lembro que eram mais de 15 horas por dia, né? Foram muitos dias, 2 módulos em meses distintos. No primeiro dia, eu chegando lá naquela de entender aquele lugar, pensando em oportunidade, em ferramentas, a treinadora, no final do dia, ela perguntou quem está aqui, né? Quem está aqui porque realmente está em busca de ferramentas, né? Para a vida profissional, para a vida pessoal, que seja, né? E aí eu lembro que tinham muitas pessoas lá que eram altos cargos dessas empresas grandes aqui no nosso estado, e que as pessoas levantaram a mão, né? Eu estou aqui pelas ferramentas, né? Gerencia equipes, né? E tal, enfim, coisas desse tipo. Eu que estava pelas ferramentas, eu já eu falei, não é mais o meu caminho. Não é meu caminho. Eu estou por um outro motivo, mas só que ela não tinha perguntado, então eu não levantei a mão. Quando ela falou, e quem está aqui porque realmente quer seguir no coaching, porque quer
ser coach, né? Ser treinador de pessoas. Cara, aquilo me encheu o coração desse tamanho, que eu levantei a mão que parecia que eu estava na igreja, estava me convertendo. Foi muito especial. Porque o que naquela hora a chave virou para mim foi, eu vim o tempo inteiro eu vim pensando em ser treinador de equipes de alto rendimento de futebol. E naquele momento eu entendi que, cara, eu continuo sendo treinador de pessoas, mas agora eu sou treinador de pessoas de alto rendimento. Eu lembro que você falava assim que o coach trouxe para você novos valores e também reforçou valores antigos, né? Valores que você já tinha, e que ele trouxe um novo significado, né? Para essa sua profissão, né? Para sua vida mesmo. Esse lance é interessante dos valores, né? Porque quando eu comecei o treinamento do coaching, a formação do coaching, eu vinha de uma história de ser professor, né, de ser treinador, e eu tenho uma formação muito grande dentro da igreja, né, de uma formação religiosa. A gente não vai espiritualizar a conversa, mas é a minha trajetória. Sim, né? Faz parte de você, da sua história. Faz parte da minha construção. E quando eu estava lá, eu me lembrei de cada coisa que reportava a minha infância. E que eram coisas que eu comecei a perceber assim, caramba, sabe aquela musiquinha da escola dominical? Que a tia lá da igreja cantava com a gente, tal, e lições que ela trazia de lá, elas fizeram muito mais sentido depois da formação de coach. Então o que isso me remete? Me reforçou muitos valores e me trouxe novos valores e novas perspectivas. Porque tem uma questão muito importante. Quando você é criança, no fim das contas, tudo é questão de perspectiva. Quando você é criança, você enxerga como uma criança. Quando você é adulto, você precisa enxergar como adulto. Porque o problema é quando você cresce, você é adulto e você mantém a sua visão de quando você era uma criança. Aí isso fica incongruente. Entendeu? Então, o coaching, passar pelo processo de coaching, me trouxe essa perspectiva como se alinhasse muito a questão do ser adulto. Por isso eu acredito que eu acabei revisitando alguns lugares da minha infância e que conectou muito mais forte, com muito mais sentido. Então, me reforçou muitos valores e me trouxe novos valores que hoje fazem parte da minha vida. Então, o nosso programa aqui, né, a gente fala de estratégias para a gente despertar para uma vida sem culpa, né? E por que se despertar para uma vida sem culpa? É importante isso, porque eu tenho falado, né, a gente fala isso no nosso canal, e a culpa é como uma corrente de navio. Né, que você pega um navio gigantesco, né, aquela corrente, aquela âncora que você quer arrastar, e você fica a vida inteira tentando arrastar e não sai do lugar. A gente traz isso, eu falei de infância, né, conecta com informações da infância, os valores, mas o que acontece é o seguinte, desde que a gente é criança, há implantado no nosso coração e na nossa mente a ideia da culpa. Através da educação que a gente recebeu. Através da educação. Sempre tem que ter alguém que fez alguma coisa errada, e sempre tem que ter alguém que vai ser julgado e vai ser punido. Sim. Então sempre tem isso. Às vezes com algumas pitadas de humilhação também, algumas doses de outras coisas embutidas nisso. Então a culpa é alguma coisa que vem sendo tratada desde a infância e que a gente acredita que tem culpa, né? Por isso que quando aconteceu alguma coisa, né? Aí você quer dar o quê? Quer dizer, uma desculpa. E geralmente o adulto fala, né? Assim, olha, você machucou seu irmão, pede desculpa para o seu primo. Exatamente. Né? Esse termo desculpa, né? Tirar a culpa, né? Ou transfere a culpa, tenta anular a culpa, alguma coisa nesse sentido. É por isso a expressão desculpa, tirar culpa. Igual uma coisa que é descabida, né? Não tem cabimento. Então desculpa é anula a sua culpa, né?
Então, por que despertar para uma vida sem culpa? Porque quando a gente fala de culpa, a gente fica num ciclo que não anda, ele não avança. Eu fico naquele ciclo de culpa, e culpa traz dor, traz peso, né? Porque ou eu estou querendo tirar de mim e botar nas costas de outra pessoa, né, a culpa, ou eu acabo me martirizando e fico trazendo a culpa, me chicoteando, me culpando, me trazendo esse processo de culpa. E nenhum deles é saudável. Né? E por que isso é importante para que a gente trate isso desde a infância? Para que as crianças não carreguem isso que nós carregamos. Que é a ideia de que sempre tem que ter culpa, sempre tem que ter punição, sempre tem um culpado, sempre tem que ter um culpado e uma punição. Eu preciso que a partir de mim, que começa em mim, né? Eu tenho que criar essa consciência. Começa no pai, né? Pai, na mãe. Se a gente quer filhos melhores, né, que é uma família melhor, tudo começa a partir da gente. Eu preciso ser melhor. Então eu preciso criar a consciência de que despertar de que a culpa não me leva a lugar nenhum, não vai me levar a lugar nenhum, não vai me levar minha família a lugar nenhum, não vai levar meus filhos a lugar nenhum. O que eles precisam é despertar para uma vida sem culpa, né? E quando eu tiro a culpa, eu preciso inserir alguma coisa, porque senão fica uma lacuna. Sim. Então eu tiro culpa e insiro responsabilidade. Porque responsabilidade é alguma coisa que te faz olhar para frente. O que eu preciso fazer? Entendeu? Te coloca um coração, uma mente curiosa. A culpa não. A culpa te joga peso. Você sente, né? Você quer abaixar a cabeça, você sente a culpa. Mas responsabilidade que desperta para uma mente criativa, principalmente, né? Que você começa a pensar nas perguntas, como eu vou resolver esse problema, você muda o seu modelo mental. Aliás, isso é uma das coisas que a gente tem feito com o Gabriel aqui, né? O João ainda é pequeno, não entrou nesse processo. Mas a grande questão é, transforma toda a sua dor, transforma tudo que é angústia para você hoje numa pergunta. Transforma numa pergunta. Porque quando você transforma numa pergunta precisa de quê? Resposta. De resposta. Então você vai atrás das respostas. Você começa a trabalhar as respostas. Essa que é a grande situação. Então eu preciso fazer isso, principalmente porque todo ser humano ele quer ser amado, se sentir amado, pertencente, reconhecido, ouvido. Né? Se eu corto isso do ser humano, então vem a história da culpa, né? Vem a história da culpa. E eu não quero que nossa família, eu não quero que meus filhos vivam esse processo. Então eu preciso viver esse processo e despertar para uma vida sem culpa. E aí trazer essa responsabilidade. Então, como isso fica muito claro para mim, eu consigo transportar isso, nós conseguimos transportar isso para a nossa família, para os nossos filhos. Então, despertar para uma vida sem culpa é para que a gente tire a culpa e insira a responsabilidade. Porque é a responsabilidade que vai fazer nos tornar mais conscientes de que as coisas precisam de soluções. Não preciso de culpa, eu preciso de soluções. Problema, solução. E não problema, culpa. Entende? Para isso eu preciso estar bem desperto para uma vida sem culpa. Então, o próximo passo desse processo seria, então, encontrar soluções, né, para conciliar diversos papéis que a gente exerce, né, na nossa vida. A gente tem em casa, na família, a gente tem o papel de esposa, o papel de mãe, né, o papel de filha, né, o papel de pai, de mãe, enfim, de irmãos, né. No trabalho eu teria o meu papel profissional, né, teria esses diversos papéis que a gente exerce ao longo da vida. Então, o próximo passo seria justamente encontrar soluções para a gente conciliar todos esses papéis dentro de uma pessoa só, né? E como seria isso? Assim, como que a gente conseguiria passar para esse próximo passo das soluções encontradas conciliarem esses papéis? Isso é importante porque, primeiro, identificar, né? Você trouxe um conceito importante que é identificar que eu tenho muitos papéis. O problema é quando eu estou no papel de pai e aí eu começo a misturar com o meu papel de empresário, meu papel de profissional, e aí isso fica confuso. É claro que não tem problema eu ser pai e ser professor, que está dentro da minha trajetória profissional, né? Então, ser pai e ser professor talvez esteja ali. Mas tem horas que meu filho não quer um professor. Na hora que ele precisa de um pai que é amigo.
entendeu? Aí tem momentos que a gente está conversando, eu e você, como marido e mulher, tem momentos que eu posso ser coach, mas tem momentos que nunca cabe eu ser coach, tem momentos que só cabe eu ser marido, só cabe eu ser amigo, entendeu? Só cabe eu ser ouvinte, você não precisa que eu fale nada, eu fico quieto, e você está falando, que quando a gente fala, a gente traz as soluções. Então, despertar para essa situação também dos papéis é importante. Mas a grande questão das soluções é ter ferramentas. Eu preciso ter ferramentas para poder fazer isso. É claro que assim, tem algumas coisas que vêm da infância, né? A infância, a criança é curiosa, né? A criança normalmente vai, mas por quê? Porque tem um estudo científico, inclusive, que diz que crianças até 4 anos, elas fazem pelo menos, em média, 400 perguntas por dia. Então, é um negócio bem absurdo, porque ela é curiosa naturalmente. Ela vive esse processo de criatividade, né? Faz parte da exploração do mundo. Exatamente, né, ela quer conhecer o mundo. Como ela quer conhecer o mundo, ela conhece através de respostas? Não, ela conhece através de perguntas. Então, ela faz perguntas. Então, o que acontece? Essa ferramenta, por exemplo, das perguntas, a criança já traz inerente. Mas chega uma hora lá que quando ela começa a perguntar, mas por quê? Né? E a mãe diz o quê? Por que não? Né? Aí ela insiste, mas por que não? O que a mãe diz? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Então, olha só, a mãe, com toda a boa intenção do mundo, ela encerra, ela guilhotina aquela curiosidade. Né? Então, você vai crescendo e chega na vida adulta, você perde essa coisa da curiosidade que era natural das crianças. Então, em alguns momentos, a gente precisa reativar ferramentas que são inerentes do ser humano, que é a curiosidade. Que já vieram com a gente, mas que o processo educacional acaba tolhindo aí essa... O tipo de educação, ela tolhiu. Na própria escola. A escola faz isso. Verdade. Ela acaba tolhindo, porque a escola entende, né? Escola tradicional, né? Escola tradicional. Só ver como é que funciona a estrutura da escola. Né? Tem um professor lá na frente, tem um quadro, né? E as crianças estão como? Estão todas plateia, em fileira. Né? Estou assistindo, né? O professor detém o saber. Aliás, tem um comparativo interessante que se um médico lá de 1900 e vovozinha, vovó lá, 1920, 21, né? Se ele sai de um centro cirúrgico em 1921 e entra no centro cirúrgico em 2021, o cara não sabe o que fazer. É verdade. Ele não sabe o que fazer. Entendeu? Ele vai saber o básico do básico lá de 1921. Mas vai ter um tanto de tela, de botão ali, que ele não vai saber o que fazer. Entendeu? Agora, se eu tirar, né, vamos dizer na máquina do tempo, eu tiro um professor de 1921 e transporto ele para 2021, ele tem mais ou menos a mesma estrutura. Não então, vai ter muita coisa diferente, não. Ele vai conseguir sair melhor do que o médico. Isso é ruim. Sim. Porque a gente avançou muito as tecnologias, né? Conhecimento de educação, né? Exatamente. As crianças são diferentes, as estruturas familiares são diferentes. Então, eu preciso entender isso. Aliás, eu preciso entender toda essa estrutura, entender o quanto mudou, toda essa estrutura, para eu poder realmente achar soluções, né? E perceber quais são as ferramentas que eu vou utilizar para cada situação, para cada papel, em cada momento. Até nessa situação de conciliar casamento, educação de filhos e família, eu tive dentro do coaching, né, que eu sou coach, né, eu atendo pessoas com processos de coaching, eu atendi diversos clientes que tinham mais ou menos essas questões. E a questão era, meu casamento está ruim, eu não estou conseguindo educar meus filhos como eu imaginei que conseguiria, e eu não estou satisfeito profissionalmente. Como foi recorrente, eu entendi que eu precisava envelopar um produto para esse cliente, né, para esse tipo de pessoa, para esse público. Por quê? Porque virou minha missão de vida, né, a gente fala muito sobre isso, melhorar relacionamentos familiares, melhorar a pessoa. Foi o processo que eu vivi de despertar de consciência para uma outra vida. E olha que
Eu sempre fui para a família, sempre fui muito feliz na minha carreira, era o que eu queria fazer, né? O meu sonho de infância eu consegui realizar, mas as coisas vão mudando de tal maneira que eu precisei me adequar. Eu cheguei num momento que ou eu vou investir total na minha carreira, ou eu vou investir no meu sonho, que é a minha família. Eu não queria abrir mão da minha família por causa da minha carreira, então eu precisei fazer um ajuste dentro da minha vida profissional, até para eu ser congruente comigo mesmo. Então, a grande questão é encontrar soluções para essas questões que são da atualidade, são desse momento da humanidade. Eu não consigo, por exemplo, separar o meu eu pessoal do profissional. E isso é uma ideia que se arrastou, né? Há pouco tempo atrás as pessoas acreditavam que a gente tinha que separar. Entrou no trabalho, não posso mais pensar na família, nos meus filhos, eu tenho que ser profissional. O sinônimo de profissional era fazer essa divisão, né? Era fazer essa divisão. E aí, aos poucos, as pessoas, né, o conhecimento foi chegando, novos conhecimentos foram chegando, foi se percebendo que não era possível fazer isso, né? Você é um ser único, né? Você é holístico, você é não tem como você chega no seu escritório, né? Então você naquele momento, você fecha a porta do escritório, de porta do escritório para fora, seu filho está cheio de febre, passando mal. Não tem como. Você está com problemas. E não tem como você chegar dentro de casa, e aí você fecha a porta de casa, aquela reunião pesadíssima que você teve lá com o cliente, com o seu chefe, enfim, né? Vai influenciando o seu humor, vai influenciar o seu humor em casa. Então eu preciso estar muito consciente disso. Este processo, né, de autoconhecimento traz isso. Eu tenho plena consciência do que está acontecendo. E a partir dessa consciência, eu preciso encontrar soluções para resolver isso. E aí é que eu começo a perceber a importância de cada ferramenta. Eu preciso conhecer ferramentas e saber que horas que eu vou aplicar cada ferramenta na minha vida. Agora me diz uma coisa, todo esse processo de autoconhecimento, todo esse caminho, né, que você fez e consequentemente agora, né, eu estou seguindo, a gente está fazendo juntos, encontrando soluções, né, conciliando todos os nossos papéis. Agora a sua vida então tá tranquila, é perfeita, não tem nenhum problema? Então, minha vida piorou de várias formas, né? Porque antes de melhorar tem isso, né? Antes porque de melhorar, muitas pessoas falam, né? Muitas pessoas podem pensar isso, por isso que eu estou perguntando. Muitas pessoas podem ver o que a gente está falando, a história que a gente está falando, né? A nossa história, e de repente fazer essa questão, né? Se perguntar isso. Poxa, então o Carlos tem todo esse autoconhecimento, está nessa trajetória, consegue conciliar o casamento, consegue conciliar os filhos, a família, com o trabalho dele e tal. Agora a vida dele é perfeita, não tem nenhum problema mais. Assim? Não é assim. E por que piora piora antes de melhorar? Porque você vem de um padrão. Né? Então, quando você vem de um padrão, e olha assim, a gente se conhece há muitos anos, né? Então, eu tenho essa característica de ter a fala mais pausada, né? De ser paciente e tal, mas isso não é algo que é tipo inerente, né? Nasci com isso, né? Só assim. Só quem nasceu com isso é que consegue. Não é isso. Não é isso. Quanto mais consciente você está, mais você consegue trabalhar essas questões. E o grande barato é o seguinte: quando eu consigo trabalhar isso comigo, eu consigo trabalhar isso com a minha família e eu consigo arrastar isso para a minha vida profissional. Esse vamos dizer que é um efeito colateral muito forte que a gente tem dentro desse processo de autoconhecimento, desse processo de ter ferramentas. Porque a verdade é o seguinte: talvez no seu trabalho, né, talvez ali no local de trabalho, você consiga se segurar, se equilibrar, porque está com um chefe, porque está com um cliente importante. Mas quando está dentro de casa, com as pessoas que são do todo dia, do toda hora, isso é diferente. Concorda? Sim. Ali é meio que você, aqui a gente... É como se você tivesse liberdade de ser quem você é. Exatamente. Realmente. Você tem uma liberdade. E aí isso acaba sendo um problema. Então, se você consegue, dentro de um ambiente em que você é você mesmo, trazer tudo isso, trazer soluções, ter ferramentas, ter autocontrole, saber o que fazer ali, cara, agora imagina isso para fora.
É quase como se você tivesse poderes Jedi. Né? Você vira um mestre Jedi que as pessoas querem ficar perto de você. Porque a verdade você prefere estar perto de pessoas que ficam remoendo o problema ou de pessoas que querem realmente encontrar soluções para os problemas. Né? Eu quero ficar perto de pessoas que encontram soluções. Às vezes você sabe aquela pessoa que fica perto de você, só fala os mesmos problemas, a mesma coisa, fica um peso. Acaba também te levando para uma postura de reclamação, de lamentação. Você muda o seu padrão, você quer estar perto de pessoas que querem trazer soluções, então você muda. Então, o pior, porque primeiro eu tenho que ajustar o meu padrão, mas isso você vai percebendo melhoria. Você vai percebendo melhoria de questões práticas. Né? Por exemplo, hoje a minha lida com o Gabriel, ela é totalmente diferente de quando ele tinha 1 ano e meio, quando ele tinha 2 anos. Sim. Né? Por quê? Porque, olha, cara, ontem aconteceu isso. Em vários momentos do dia, ele veio com alguma situação que provocaria despertaria em mim, no meu eu, né, normal, vamos dizer assim, alguma questão de estresse, uma questão, já falei um monte de vezes, a gente já repetiu de novo isso, cara, viria essa fala. Mas hoje, eu conhecendo meus sabotadores, conhecendo meus críticos internos, eu consigo, olha só, tá vindo aquela voz dentro de mim. Aquela voz que me diz que eu deveria posicionar esse menino dizendo com quem você pensa que está falando. Né? Mas eu não uso isso. Por que eu não uso? Porque antes de vir, hoje tem um filtro, que é o filtro do sábio. Né? O filtro do sábio vem e não deixa me falar aquilo. Da sua autoconsciência, né? Exatamente, a minha autoconsciência. Então ela piora inicialmente, né? Mas ela melhora. E a vida não passa a ser perfeita de um jeito que você não é. Principalmente porque um dos caminhos dos processos é que você use as crises como oportunidade para poder aprender, para poder ensinar. Né? Porque é igual a história do bombeiro. Né? Como é que o bombeiro aprende a ser bombeiro? Como? Apagando fogo. Passando pelo fogo. Então você começa a entender isso. Qual é a oportunidade do bombeiro? Ter um fogo, ele treinar ele com fogo. Ter um momento de tensão, um momento de teste, né, de estresse. É isso. Para que ele possa colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Né? Para mim, que vem da área do esporte, do futebol, quem tem mais lastro esportivo? Né? É o cara que joga ali na várzea, ou é o Cristiano Ronaldo, que já disputou X Champions League, um monte de Copa do Mundo? Com certeza. Porque ele teve mais estresse esportivo. O estresse esportivo dele é muito maior. Então, é usar o estresse, conhecer os elementos do estresse, como ponte, como oportunidade, né? Usar o estresse como oportunidade para chegar onde você quer. Que é ter um bom relacionamento com os filhos, ter soluções para o casamento, para você ter soluções para o trabalho. E hoje o profissional que tem soluções, apresenta soluções, ele é muito mais bem requisitado do que aquele que de repente está indo lá e não sabe nem o que está fazendo, só quer receber o dinheiro no final do mês. Entendeu? Então é isso, Carlos. Obrigada. Esse foi mais um programa, gente, Soluções para a Família. Obrigado por terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo episódio, então. É isso. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.